Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje trazemos uma Wojciech, nosso amigo agitador cultural, grande nome conhecido na Zona Sul, Santa Maria, adjacências, Gailoa de Wojciech. Você disse que amava os cães, mas os colocava em uma coleira. Você disse que amava os pássaros, mas os colocava em uma gaiola. Você disse que amava os peixes, mas os colocava em um aquário. Você disse que amava as flores, mas as cortava e colocava em um vaso. Você disse que me amava. Fiquei com medo. Revolta! 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 Revolta que eu te amo. É tão bom começar essa nossa conversa com uma Wojciech, com a presença desse ilustre Wojciech, nosso amigo, agitador cultural, muito conhecido em todos os saraus aí da cidade de São Paulo. Wojciech, um abraço para você, continue sempre sendo esse maluco beleza que você é. Amamos você, Wojciech. Bem, vamos dar sequência nas nossas considerações a respeito da preposição. Estamos agora na nossa nona parte, dando continuidade à questão da crase. Lembram-se da crase? Crase é o encontro da preposição a mais o artigo definido feminino a. Quando eles se encontram, fundem-se num só. A esse fenômeno nós damos o nome de crase. Muito bem. E quando existe a crase, vai aparecer o acento grave. Muito bem, é isso mesmo. Vocês estão bem, vocês estão com a memória muito boa. Continuando então, no caso C. Diante de possessivo em referência a substantivo oculto. Aqui são os casos em que nós vamos aplicar o acento grave. No caso do pronome demonstrativo. Dirigiu-se àquela casa e não à sua. Observem que tem duas situações de crase aqui. Dirigiu-se àquela, que tem o a, que referente ao pronome demonstrativo, e mais a preposição. Portanto, temos aqui uma crase levando o acento grave. Aqui mesma coisa. E não a sua. Mesma situação, continuamos tendo uma crase aqui. No caso D, diante de locuções adverbiais constituídas de substantivo feminino plural. Às vezes, as claras, as ocultas, as escondidas, etc. São várias situações em que nós temos essa constituição de substantivo no plural. Nesse caso, sempre usando o acento grave. Não ocorre a crase nos seguintes casos principais. Muita atenção. Agora são os casos em que nós não vamos empregar o acento grave. A. Diante de palavras de sentido indefinido. Quais são as palavras de sentido indefinido? Por exemplo, uma, certa, qualquer, cada, toda. Então, para esses casos, nós não vamos utilizar o acento grave. Não existe crase, portanto. Falou a uma pessoa, certa pessoa, qualquer pessoa, cada pessoa, toda pessoa. Todos esses casos aqui são indefinidos. Como eles são indefinidos, não utilizamos o acento grave. Observação. Há acento antes do numeral, uma. Irei vê-la a uma hora. Neste caso particular, nós vamos utilizar sim o A com acento grave. Tudo bem? No caso B, onde não utilizaremos o acento grave, diante dos pronomes relativos que, quando o A anterior for uma preposição, no caso de quem também e cuja também. Vamos ver os exemplos? Está aí a pessoa a que fizeste alusão. Percebam que nós temos aqui. Esse aqui é simplesmente um artigo, tá? Está indicando que a pessoa é do gênero feminino. E esse a aqui
é simplesmente uma preposição, não é a junção. Portanto, aqui não se usa o acento grave. Outro exemplo. O autor a cuja obra a crítica se referiu é conhecido. O autor a cuja obra. Aqui, portanto, também não temos o acento grave. Ali vai a criança a quem disseste a notícia. Aqui é artigo, aqui é só artigo, aqui é uma preposição, mas nessa preposição não terá acento grave. Outro caso em que não devemos usar o acento grave, portanto não há crase. Diante de verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo, não usamos acento grave no A. Ficou a haver navios. Ficou a haver navios, sem acento grave. Livro a sair em breve, sem acento grave. D. Diante de pronome pessoal e expressões de tratamento como Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Majestade e etc. E outras expressões também de tratamento. Não disseram a ela e a você toda a verdade. Não utilizamos acento grave nesse caso. Requeiro a Vossa Excelência com razão. Também não utilizo o acento grave, nesse caso aqui. Vamos ver uma outra situação? Nas expressões formadas com a repetição do mesmo termo, ainda que seja um nome feminino, por se tratar de pura preposição. Ou seja, é apenas uma preposição, não tem artigo, não usamos o acento grave. Frente a frente, cara a cara, face a face, gota a gota. Não utilizamos acento grave nesse caso. Palavra repetida, não utilizamos acento grave. Vou falando assim, porque aí nós vamos repetindo e vamos fixando isso em mente. Opção F aqui. Diante da palavra casa, quando desacompanhada de adjunto. Quando desacompanhada de adjunto. Exemplo. Irei à casa logo mais. É uma casa. Irei à casa logo mais. Confronte com entrei em casa, saí de casa. E aí logo vocês vão perceber que não há necessidade do acento grave aqui. A crase é facultativa nos seguintes casos principais. A. Antes de pronome possessivo com substantivo feminino claro. Dirigiu-se à minha casa e não à sua. Ou dirigiu-se à minha casa e não à sua. Aqui nós temos as duas opções. Com crase, com acento grave, ou sem um acento grave. É opcional, nós escolhemos com ou sem. Fica a critério de quem está escrevendo. No português moderno, dá-se preferência ao emprego do possessivo com artigo e, neste caso, ao a acentuado. Vamos ver o caso B. Antes de nome próprio feminino. É também opcional aqui, pode usar ou não. As alusões eram feitas a Ângela. Pode usar com ou sem. Fica também a gosto do escritor. C. Antes da palavra casa, quando acompanhada de expressão que denota o dono ou morador ou qualquer qualificação. Por exemplo, irei à casa de meus pais. Pode usar ou não. Fica a gosto também do escritor. Inclusive esse a gosto que eu falei aqui não tem o acento grave. Observação. É preciso não identificar crase e craseado com acento e acentuado. São situações diferentes. Em tempos passados, principalmente entre os românticos, a preposição pura a era, em geral, acentuada, ainda diante de masculino, sem que isso quisesse indicar a craseado. Daí os falsos erros que se apontam em escritores dessa época, mormente em José de Alencar. Gente, nós temos que considerar o seguinte, era outra época. Se vocês pegarem uma obra de José de Alencar
com a grafia da época, nós vamos perceber que ele usava, indiferentemente se fosse masculino ou feminino a palavra, usava o acento grave, mas era a escrita da época. E nem por isso significa que José de Alencar não sabia escrever. Ou será que ele não sabia escrever? Percebem? É tudo uma questão de uso, uma questão de época. O segundo caso aqui. Deve-se usar dormir a cesta e não dormir a cesta com acento grave. Levá-lo à breca e não levá-lo à breca. Não usamos acento grave também. Tudo está indo à breca. Ele teria levado à breca, também sem acento grave. Perceberam? São várias situações particulares. Vamos ter que estudar bastante isso. Se vocês estão se preparando para vestibular, para algum concurso, estudem bastante essa questão, que pode ser que tenha alguma situação que fique nebulosa. Mas se vocês tiverem essas orientações, tenho certeza que vocês serão bem-sucedidos, seja no concurso, seja no vestibular. Bem, continue se inscrevendo no canal, continuem dando o seu ok, tocando no sininho, dando suas opiniões, fazendo seus comentários. Eu terei o maior prazer em responder todos os comentários que vocês colocarem lá. Sejam eles positivos, negativos, não importa, eu responderei a todos. Inclusive, se tiverem dúvidas com relação à língua portuguesa, estou à disposição também, seja no canal do YouTube, seja no Recanto das Letras, também estou no Recanto das Letras, seja no Facebook, também estou no Facebook. Se quiserem me encontrar, é só colocar no Google Bispoeta, estou lá, apareço também como revisor. Não se esqueçam que eu também faço revisões, estou à disposição. Lembrem-se, precisou de revisor? Chame o Bispoeta. Tudo bem? Muito obrigado, fiquem com Deus. Quem não votou ainda, vá votar e vote bem. Obrigado.